Faremos um debate agora entre os deputados federais Enio Verri, do PT do Paraná, líder do partido na Câmara dos Deputados. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. E também Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, vice-líder do governo na Câmara. Obrigado por aceitar o convite também. Uma boa tarde. Acho que ele está terminando de acertar a câmera por ali. Bom, vamos então abrir o debate. Queria ouvir primeiro de cada um a avaliação que vocês fazem sobre as manifestações que tivemos neste domingo, sobre o desenho das manifestações que temos nas últimas semanas aqui no país, hoje em Brasília e no Rio, principalmente pela manhã, e agora à tarde na capital paulista. Podemos começar pelo deputado Enio Verri. Primeiramente, boa tarde. É um grande prazer falar com todos vocês. E essas manifestações, elas começam a mostrar um outro lado da figura. Nós tínhamos do início um grande número de pessoas indo à rua no movimento antidemocrático, pela ruptura democrática, pessoas defendendo o fascismo de forma aberta e escancarada. O importante é que a população brasileira percebeu que é inadmissível que isso continue, e sem a ligação de forma direta, ou seja, sem a direção dada pelos partidos políticos, mas em especial pelas torcidas organizadas, pelos movimentos sociais, pelos movimentos de raça e gênero, começam a ir às ruas para mostrar que esse discurso fascista, de ruptura democrática e anticonstitucional não tem espaço no Brasil. É importante perceber que, ao mesmo tempo que a população foi às ruas para reagir a essa extrema minoria barulhenta, os outros setores da sociedade também começam a manifestar-se, como, por exemplo, o Poder Legislativo, que tem cobrado de forma aberta, e em sua ampla maioria, em seus partidos dos vários níveis ideológicos também tem se manifestando, e principalmente o Supremo Tribunal Federal, que representa aí o Judiciário. Nesse momento, o que se percebe é que, ao mesmo tempo que o presidente da República mantém o seu discurso de ruptura democrática, de desrespeito à Constituição, embora no outro dia ele peça desculpa e diga que não vai fazer mais. Aí no terceiro dia ele faça novamente, aliás, virou hábito isso, ele fala uma coisa um dia, no outro dia ele volta atrás, o que se percebe é que a população não leva mais a sério esse tipo de discurso que Bolsonaro está fazendo, a população está indo às ruas porque não aguenta mais essa vida que está tendo, não é só o discurso, é a falta de atendimento no enfrentamento à pandemia, é a crise social, é o desemprego, é a desesperança pelo futuro que faz com que as pessoas, sabendo do risco de estar próximas umas das outras, arriscam suas vidas para ir às ruas, para fazer o enfrentamento e dizer o seguinte: não há mais como suportar Bolsonaro, não há mais como suportar uma minoria que hoje equivale a pouco mais de 20% da população, que não representa aquilo que o Brasil quer e merece nesse momento. Então, me parece um momento muito rico. Eu quero só dizer, para encerrar essa primeira etapa, que eu sou absolutamente favorável à manifestação pública de qualquer sentido. Aliás, milito no Partido dos Trabalhadores há 37 anos e sofri muito na luta pelos direitos. O que eu não concordo é a manifestação que defende o desrespeito à Constituição, a manifestação antidemocrática. Essa não terá, de maneira nenhuma, o nosso apoio e o nosso respeito em momento algum. Deputado Coronel Armando, sua palavra agora. Você tem aproximadamente 2 minutos e meio. Bom, primeiro, boa tarde a todos os participantes do programa, o deputado Enio Verri, do PT. Com relação ao tema participação e movimentos democráticos, eu acho que a manifestação ela é democrática em todos os sentidos. Eu acho que está havendo um desvirtuamento quando se coloca que a manifestação de direita ela é fascista e antidemocrática. Essa manifestação ela é democrática e existe no meio dos milhares de pessoas que participam das manifestações, uma ou outra pessoa que tem um cartaz que nós não concordamos com eles, que atacam o STF ou atacam o Congresso Nacional. Então, não é a participação nossa na manifestação, é de famílias, pessoas idosas, crianças, são pessoas que estão ali para manifestar o apoio ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro teve quase 58 milhões de votos que o elegeram e dentro da democracia prevalece aquele que tem mais votos para iniciar o governo. Desde que o presidente Bolsonaro assumiu o governo, as esquerdas se colocaram contra o Brasil.
E todas as propostas que nós apresentamos, elas são travadas no Congresso, seja medidas provisórias, ali que a gente colocou, pacote anticrime, que a nossa população, uma das pesquisas foi a segurança pública, e a esquerda inteira ela é contra a prisão em segunda instância, ela é contra o agravamento de penas, simplesmente eles não são a favor da sociedade. Eu defendo a participação da esquerda, mas uma esquerda que ajude a construir o Brasil. Manifestação de torcida de futebol, como está sendo colocado, eu tenho exemplo aqui em Joinville, da torcida do Vasco, que veio quebrar o nosso estádio aqui em Joinville. Nós temos a torcida do Corinthians, o Gavião da Fiel, que é uma torcida tradicionalmente violenta. E, de repente, vocês estão falando que essas pessoas são grupos de escoteiro. Não são. A manutenção da direita, por vários períodos, ela se mostrou pacífica. Quando a esquerda vai lá e quebra, sempre que tem esquerda, tem quebra-quebra. Quero dizer com isso com muita tranquilidade. Agora, não defendemos de maneira nenhuma fechamento do STF e do Congresso, e sim modificações na forma de indicar ministro do STF, que é isso que a população está dizendo, que não está satisfeita com a forma como os ministros do STF estão se manifestando, e no próprio Congresso, que a gente quer que ele possa andar. Não é fechamento, é mudança. Isso faz parte da democracia. Muito obrigada, deputados. Luciana falando aqui agora. Eu quero aproveitar ainda que a gente está com imagens ao vivo da Avenida Paulista, mostrando a manifestação pró-governo Bolsonaro, para a gente continuar, então, essa nossa conversa. Eu queria colocar duas características em relação às manifestações. Uma, eu queria colocar para o deputado Enio Verri, que falasse um pouquinho sobre essa pauta ser ampliada na manifestação que é contra o governo Bolsonaro. É até difícil nomear essa manifestação. A gente já pode dizer que é uma manifestação esquerda, porque é uma pauta muito ampla, me parecem que são movimentos orgânicos e que não contemplam somente a esquerda. Ao passo que a esquerda está muito dividida no Brasil. A gente vem entrevistando vários líderes de esquerda aqui e eles não concordam em muitas coisas, inclusive se devem ou não participar da manifestação. Já é um ponto de discordância. E coloco também para o Coronel Armando, porque a gente viu a manifestação em Brasília. Essa manifestação de Brasília hoje, ela não teve, a gente viu esses cartazes pedindo fechamento do Congresso ou fechamento do Supremo. Mas aqui em São Paulo, a manifestação pró-governo Bolsonaro traz essa mensagem. Queria uma análise do senhor, e se o senhor diz que isso não é antidemocrático, por favor, faça essa análise para mim. Começo com o senhor, Coronel Armando. Aqui no meu nome, de todos os deputados que apoiam o governo, nós somos contra a manifestação de fechamento do STF e de fechamento do Congresso. Esse é o primeiro ponto. Numa manifestação, e aí eu te falo como militar e como conhecedor da área de segurança pública, é muito fácil, às vezes, uma ou outra pessoa se infiltrar no meio de uma manifestação e aparecer, de repente, com uma faixa. Isso já aconteceu. A gente precisa divulgar isso. Então, às vezes, alguém pode estar no meio de um grupo que está pacificamente, e alguém aparecer com uma faixa, isso vai comprometer todo aquele grupo com uma faixa que não foi do nosso lado colocada, e sim alguém que se filtrou. A gente não tem controle de acesso às manifestações. Então, o primeiro ponto, quando se aparece uma faixa dessa, não é a orientação nossa. A nossa orientação é pela manifestação democrática e contra qualquer manifestação contrária. Mas somos, sim, pela modificação da indicação dos presidentes, dos ministros do STF, e também por um limite de tempo da parte deles. Então, eu queria destacar esse lado. Quando você me pergunta se eu acho que não é, porque se a gente pudesse, nós mesmos, ter um controle de quem está, com certeza esse pessoal não estaria com faixas nesse sentido. E é um grupo muito grande de pessoas que você não sabe a origem, não sabe quem são, que estão no seu lado. Você vai com uma ou outra pessoa conhecida, mas no grupo não tem. E a gente sabe que existe infiltrado dentro das manifestações, principalmente como as da direita não depredavam. Quando aparecer alguma coisa dessa, pode ter certeza que pode ser uma pessoa infiltrada. Os grupos mais radicais nós não queremos na nossa manifestação. Muito obrigada, então, deputado Coronel Armando, por trazer seu ponto de vista e seu esclarecimento. Então, agora eu pergunto ao deputado Enio Verri sobre essa divisão da esquerda, que não tem concordado em muitos aspectos. Dá para dizer que essa manifestação contra o governo Bolsonaro, que parece muitas vezes muito mais orgânica da população do que uma manifestação em si de esquerda,
é de esquerda? Luciano, eu vou dividir a minha resposta em duas partes. A primeira é o seguinte: de fato a esquerda tem divisão. Nós do Partido dos Trabalhadores entendemos, e nós não temos nenhuma nota pedindo para a militância do PT ir às ruas, porque nós achamos um risco. Ao contrário do grupo do Coronel Armando, e em especial de Jair Bolsonaro, que é contra o isolamento social, e o presidente Bolsonaro indo às ruas sem máscara, pegando criança, apertando as mãos, nós defendemos a ciência e defendemos o isolamento social. Por isso, nós fazemos um apelo para que a militância avalie muito e pense muito bem antes de sair. A nossa nota, assinada por mim, como líder da bancada, pela presidente Gleice, pelo senador Rogério, orienta para que aquele militante, porque ele participa da torcida, de um sindicato ou algo, se for às ruas, que ele vá com máscara, que mantenha a distância, que use álcool gel, porque nós achamos um contradiscurso. Nós defendemos o isolamento social e, ao mesmo tempo, incentivamos a militância à rua. Por isso, nós não incentivamos a militância do PT a ir às ruas. Outros partidos do campo de esquerda incentivam. Não é o caso do PT. Isso sim, há uma divergência sobre essa concepção. Agora, uma coisa que une não só a esquerda. Eu quero lembrar o Coronel Armando, que ele deve ter tido um lapso de memória, que existe hoje mais de 40 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. E ele é assinado por líderes do Democratas, do PSDB, do PSL. Então, não me parece que esses partidos tornaram-se de esquerda recentemente ou nunca foram de esquerda. A verdade, o Coronel Armando representa um grupo muito pequeno que não respeita a democracia. Ora, se o grupo dele quer alterar as instruções ou as regras do Supremo Tribunal Federal, e ele tem todo o direito, o Coronel Armando está correto nisso, apresente um projeto, vamos discutir isso no Congresso Nacional. Se ele quer mudar alguma coisa sobre quais são as regras do regimento do Congresso Nacional, isso não é problema, ele tem todo o direito, ele foi eleito para isso, e ele deve ter sido eleito em cima desses compromissos, é só levar para lá e debatermos isso. Agora, se ele não tem maioria, ora, isso é democracia. Agora, dizer que a esquerda incentiva a violência, eu quero perguntar para ele se a Sarah Winter, que de Winter não tem nada, e representava aquele grupo de 300, que não tinha nem 30, e que atirou fogos de artifício contra o Supremo, num acampamento que encontraram armas, naquele assessor da ministra Damares, que está preso, está foragido, chamado Renan, a própria Sarah Winter na cadeia. Essas pessoas estavam fazendo atos não violentos? Quando o assessor da Damares, esse senhor Renan, que é um engenheiro, ameaçou os enfermeiros na praça de bater neles, inclusive responde processo por isso, isso não é violência? Então me parece que o conceito da base do governo Bolsonaro de violência é igualzinho o que o governo Bolsonaro faz no enfrentamento da pandemia. É só ele no mundo. É um conceito só deles. Aliás, todo o conceito de armar a sociedade, que o Bolsonaro disse na reunião dos ministros, todo o conceito que faz o grupo chamado 300, a manifestação defendendo o fechamento do Congresso, isso é uma violência. É uma violência física, é uma violência legal, deputado, e tem que ser tomado todas as providências necessárias para que isso acabe. E agora eu encerro. O que o Coronel Armando defende, do jeito dele, ele tem razão. Votamos no Congresso, se ganhar a proposta dele, ele é vitorioso e ele foi eleito para isso, e eu vou sempre defender o direito dele de levar os seus projetos e debater conosco. Eu vou dar um pouquinho mais, além do deputado Coronel Armando poder responder também, já que vocês fizeram uma provocação, eu vou deixar que o deputado Coronel Armando responda e tem um pouquinho mais de tempo para a gente ter um pouco de equilíbrio no debate. Deputado, pode responder aí ao deputado Enio Verri, por favor. Eu agradeço aí, respeito as palavras do deputado Enio Verri, mas vamos fazer o contraditório. Primeiro, ontem aqui em Joinville teve uma manifestação do PT. Então, se o PT aí a nível nacional não está tendo, aqui em Joinville ontem nós tivemos uma manifestação e muito pequena, porque a esquerda hoje não mobiliza muita gente. Então, só para pautar, que pode ser que a direção nacional, e reforço o que eu falei antes, a gente não controla militantes. Às vezes tem alguém que vai para a rua e você não sabia, mas ontem teve aqui em Joinville militante do PT se manifestando, assim como vai ter hoje uma militância da direita nessa parte. Quanto à parte da Sarah Winter, eu não a conheço pessoalmente, não apoio o gesto dela, mas lembro que ela antes foi de esquerda. Tem uma foto dela fora Bolsonaro, 2014. Então, veja, ela teve um passado
na esquerda. Não sei por que ela mudou para o nosso lado, ou pode ser uma das pessoas que se decepcionou ou se infiltrou no nosso meio. Mas a gente acha fotos dela, sim, fora Bolsonaro em 2014. Então é aquilo que eu falei, nós não controlamos. Nós podemos até infiltrar alguém para ir contra a nossa parte. Não defendemos ninguém que possa ter agredido enfermeiro, porque o enfermeiro hoje é o nosso combatente de primeira linha na pandemia. Nós não estamos falando da pandemia, mas é o nosso combatente de primeira linha. Não existe da nossa parte, e eu digo que eu não sou um grupo pequeno, nós somos 58 milhões de brasileiros que são a favor do presidente Bolsonaro. E embora não seja época de pesquisa eleitoral, 59% da população não quer a saída do presidente Bolsonaro. Então a gente tem que pautar nesse sentido. Um outro campo, é lógico que quando eu falo em mudar a indicação do STF, nós estamos falando em fazer uma PEC de forma que possa se regulamentar essa mudança, porque a nossa democracia, ela permite mudar o executivo a cada 4 anos, permite mudar o legislativo a cada 4 anos, mas não permite, depois de indicado um ministro, retirá-lo, porque nós não conseguimos força no Congresso para abrir o impeachment de um ministro do STF ou para fazer uma CPI da Lava Toga, porque simplesmente o pessoal aí no Senado não permite. Então nós temos que mudar por uma PEC. Sim, é lógico que isso é democrático, mas gostaria de contar com o seu voto, com o voto de vocês do PT. A maioria das mudanças que nós queremos, nós não contamos com vocês. Prisão em segunda instância, vocês não nos apoiam. Agravamento de pena, não nos apoiam, porque tem gente da esquerda envolvida em corrupção, e é isso que a gente está contrariando. E essa é a grande realidade que a gente não pode falar ainda. E, claro, nós temos que pensar sempre, acima de tudo, no Brasil. Sim, deputado, agora, só para situar o nosso telespectador, a gente sabe que hoje à tarde a gente tinha manifestações contra e a favor do governo Bolsonaro em São Paulo. Então você vê aí à sua direita do vídeo imagens das manifestações pró-governo Bolsonaro na Avenida Paulista, porque hoje é o dia deles na Avenida Paulista, e à esquerda do seu vídeo você vê imagens contra o governo Bolsonaro, aí com as bandeiras mais vermelhas, na Praça Roosevelt, contra o governo Bolsonaro. Eu vou dar agora o mesmo tempo, então, para o deputado Enio Verri comentar essa fala do deputado Coronel Armando, e aí a gente encerra essa fase para a nossa colega Roberta Russo poder fazer uma pergunta e avançar no debate. Deputado Enio Verri, 2 minutos também para o senhor. Sendo rápido, é importante colocar que algumas pessoas cometem esses equívocos, saem da esquerda e vão para a direita. Eu acho isso imperdoável, mas é uma escolha dela e ela passa a agir com os vícios que a extrema esquerda faz isso. Eu usei o termo extrema esquerda porque numa democracia, ser de direita, ser de esquerda, ser de centro, isso não é problema. Quem defende o pensamento único é quem defende a ditadura. Isso eu quero ressaltar de forma muito explícita para quem está nos assistindo. O problema é quando se utiliza da mentira, do desrespeito, ou então tenta-se criar uma coisa que não existe, como o Bolsonaro tentou utilizar o artigo 142 da nossa Constituição, dizendo que existia um poder moderador e precisou o Supremo Tribunal Federal provar que não existe poder moderador na Constituição de 88, que são apenas 3 poderes, e é assim que funciona a democracia. Por isso, nesse sentido, eu vou concordar com o Coronel Armando. Claro que eu não votarei com ele. Ele é um homem de direita, eu sou um homem de esquerda. O que eu tenho de visão de sociedade vai contra a destruição do Estado, eu defendo as liberdades individuais, eu sou contra a ruptura democrática, e as coisas que o presidente Bolsonaro tem dito, e o coronel apoia, vão contrariamente ao que eu penso. Por isso, a maioria das pautas, com certeza, não votaremos juntos. Mas, se tiver alguma pauta que seja para o bem do Brasil e haja consenso, eu não vejo problema nenhum em nós votarmos uma proposta deles como eles votarem em nossa proposta. Isso no Congresso Nacional faz parte do parlamento e espero que isso ocorra um dia. Agora, nesse momento, não há como votar em propostas para quem defende uma posição que eu entendo que é de ruptura democrática e dessa maneira não podemos apoiar.
Deputados, a gente está vendo na tela agora as imagens ao vivo, à esquerda, das manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro, aí com as bandeiras em vermelho, bandeiras do PCO, na Praça Roosevelt, praça no centro, no coração da cidade de São Paulo. Essa manifestação, a gente vê um grupo pequeno de pessoas ali na calçada da praça. E à direita da tela, manifestação com uma quantidade, a gente consegue observar, um pouco maior de pessoas dessa manifestação, desse protesto a favor do presidente Jair Bolsonaro, aí na Avenida Paulista, em frente ao prédio da Fiesp. Manifestação que já bloqueia o trânsito. Para o motorista que circula em direção ao bairro, os manifestantes estão ali impedindo a passagem. A gente consegue observar por algumas das faixas. Os motoristas já não conseguem passar. Há um carro de som posicionado por lá e a gente está acompanhando essas imagens de aglomeração. É bom lembrar que a gente está no meio do combate a uma pandemia. Ontem, inclusive, atingimos o número emblemático de 50 mil mortes no país. Em São Paulo, onde estão justamente essas imagens, registramos ontem, de acordo com a apuração da CNN, com os números das secretarias estaduais de saúde, mais de 260 novas mortes, mais de 4.100 casos de coronavírus só nas últimas 24 horas. Começando pelo Coronel Armando, o senhor é a favor dessas manifestações, das aglomerações, de manifestações ainda que democráticas, quando não apresentam conteúdo antidemocrático, mas durante o combate a essa pandemia, qual é a sua posição? As manifestações, elas ocorrem dentro da democracia. Eu sempre que vou a uma manifestação, eu vou com máscara. E eu acho que a maioria da população tem que ir com máscara a essa manifestação. É uma medida de prevenção. Normalmente eu uso uma camisa de manga comprida para evitar que eu toque das pessoas. Então eu estou me prevenindo para prevenir as outras pessoas. Então eu vejo que é uma parte que a nossa sociedade tem que se educar. A gente olha os dois lados, nem todos têm máscara, não é só o lado da direita, o lado da esquerda. Então, nós não conseguimos criar na população brasileira a conscientização da importância das máscaras. É lógico que a gente tem essa preocupação, nós temos que combater a pandemia, o governo tem trabalhado nesse sentido de combate à pandemia, tem diversas ações do governo no intuito da defesa e das ações emergenciais, transferência de recursos para estados e municípios. Mas, como eu disse, nem sempre a gente consegue que todos que estão na manifestação estejam ali com a máscara. Mesmo o nosso presidente tem uma personalidade que às vezes ele está, às vezes não está. Mas é uma forma democrática de estar junto dentro da democracia. Então, a gente não pode proibir, porque vai contra a liberdade de expressão. E a nossa Constituição, durante a pandemia, não está sendo respeitada. A liberdade de ir e vir não está sendo respeitada, diversas medidas. Estamos soltando preso que já, inclusive, estuprou gente. Então, nós não estamos cuidando do conjunto da população e houve uma inversão de valores. Se isso não tivesse ocorrendo, não haveria necessidade de manifestação. A manifestação é uma reação ao conjunto de coisas que vem acontecendo. Enquanto o cidadão de bem tem que ficar preso e o bandido está solto. Era isso. Deputado Enio Verri, sua posição em relação a esse assunto? Eu quero dizer o seguinte, eu sou a favor do isolamento social. Claro que nós não podemos, eu respeito nesse sentido que o Coronel Armando disse e concordo com ele. Nós não podemos impedir as pessoas de irem às ruas. Mas os textos que o Partido dos Trabalhadores assinam sempre diz: orientamos a cumprir o isolamento social. Se for à rua, que use máscara, que mantenha o distanciamento mínimo de 2 metros entre uma pessoa e outra, e que use álcool gel e distribua álcool gel. Infelizmente, o que estamos vendo não é isso, e acho isso temerário. É um grande problema. Isso sim é um grande problema. Agora, dizer que as pessoas estão indo às ruas porque a Constituição não está sendo respeitada, porque estão liberando bandidos, um setor, sim, eu acho que boa parte da população não quer que os bandidos saiam da cadeia. Isso pode ser real. Mas as pessoas estão indo às ruas, pelo menos à esquerda, estão indo às ruas porque eles precisam urgente de dinheiro que vá para os estados. O Congresso Nacional tem aprovado o recurso para estado e município, até agora só 28% foi aplicado. É muito discurso do Executivo, mas o dinheiro não está chegando na ponta. O desespero da sociedade é que está acabando os R$600, lembrando que o governo queria pagar só 200. Foi o Congresso Nacional que aprovou os 600. Acho que o Coronel Armando, muito sensível a esse problema, deve ter votado favorável também. E esses R$600 acabam esse mês. Então a população está indo às ruas pela democracia, pela manutenção de seus direitos e também preocupadíssimo com o seu futuro.
Agora, tudo isso eu entendo e concordo as pessoas irem às ruas. O que eu, de fato, eu fico muito preocupado e eu não concordo, eu desrespeito as regras do isolamento social. Me preocupa muito porque o processo de disseminação desse vírus é muito rápido e isso aí pode ampliar o número de infectados, pode aumentar o número de mortes e nós estamos aqui discutindo a vida, a manutenção da vida, a prioridade da vida e não da morte. Por isso, a grande preocupação que eu tenho nessas manifestações, entendendo que é um direito individual, mas me preocupa muito o que está acontecendo. Deputados, Luciana novamente, apesar de hoje ser um domingo e a gente vai continuar aí acompanhando imagens ao vivo das manifestações agora em São Paulo contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro, eu gostaria de colocar um outro elemento que diz respeito à governabilidade. Essa semana a gente viu, terminou a semana, a gente começou a semana inclusive com a posse do Fábio Faria, né, falando em armistício diplomático, que a gente tivesse um pouco mais de paz, mas a gente terminou a semana com uma operação que prendeu Fabrício Queiroz por o que a gente chama de rachadinha, né, acusado de suposta rachadinha, ele que era assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, agora senador Flávio Bolsonaro, muito ligado à família Bolsonaro, e ele foi preso na casa de Frederico Wassef, que é o advogado de Flávio Bolsonaro e também muito ligado à família Bolsonaro. Ontem, Frederico Wassef falou com o nosso analista aqui, Caio Junqueira. Ele disse, eu e o presidente viramos uma pessoa só, e concluiu uma narrativa que já é uma narrativa de boa parte do governo, inclusive dos filhos do presidente, que essa é uma tentativa de atingir o presidente e prejudicar a governabilidade do país. Então, eu pergunto aos senhores, a governabilidade do país sai prejudicada agora com essa operação e essa investigação? E aí, para inverter a ordem, eu começo com o deputado Enio Verri. Ela piora, e piora muito a governabilidade, sendo uma governabilidade que passa por uma crise gigantesca. Hoje, 70% da população avalia como muito negativo o governo do Bolsonaro. Isso vai aumentar na medida que a miséria vai aumentando, que a crise da pandemia vai aumentando, também com os escândalos. É importante lembrar que essa semana foi a semana que 10 deputados federais e um senador tiveram busca e apreensão, suas contas também serão agora revisadas. Vai acontecer muita coisa que vai ser descoberto no dia a dia no que se refere aos fake news. Tem também o Supremo Tribunal Federal colocando o Weintraub no processo dos fake news. Tem a prisão do Queiroz na casa do advogado, não é só de Flávio Bolsonaro. O Wassef tem 9 procurações, 3 de Jair Bolsonaro, 3 de Flávio Bolsonaro e 3 de Carlos Bolsonaro. Ele é um só mesmo, um advogado das relações pessoais de Bolsonaro, está frequentemente no palácio, tem fatos, tem vídeos. Ele é da casa do Bolsonaro e emprestou a casa dele para o Queiroz. Agora, isso vai estourar. Ou o Queiroz, ou a esposa do Queiroz, que está foragida, ou a filha do Queiroz, eles vão entregar. E aí, sem dúvida nenhuma, vai precipitar mais ainda o impeachment, que já está avançando em relação a Bolsonaro. E é importante colocar que tem uma pontinha a mais. Bolsonaro demite o Weintraub para tentar ficar de bem com o Supremo, no mesmo dia que prendem o Queiroz, para tentar amenizar o escândalo. Só que, ao mesmo tempo, o Weintraub foge. Olhem só, ele usa o passaporte que nós, deputados, temos, e ele, como ministro, tem, que é aquele passaporte diplomático, vai para Miami. Quando ele chega em Miami, é que ele é demitido. Ora, o que é isso? Isso é uma fuga. Ele fugiu para Miami. Isso não quer dizer que ele não será preso, porque se houver provas e for constatado que ele cometeu crimes, ele vai para a Interpol e será preso. Agora, vejam que é uma semana, o coletivo dela, o Bolsonaro na imprensa diz que foi a semana dos diabos, não sei se é dele, mas a imprensa diz que essa frase é dele. É uma semana que mostrou de forma mais nítida quem é Bolsonaro, o tamanho de envolvimento que ele tem com coisas erradas e o quanto isso vai custar para ele muito em breve. Esse, sem dúvida, é um quadro que vai aprofundar muito a crise de Bolsonaro no Brasil.
Agora, o deputado Coronel Armando, por favor. Bom, primeiro, realmente foi uma semana com muitos fatos políticos. A gente vê, houve a nomeação do novo ministro das Comunicações e a intenção do governo é a gente não agravar a crise política e sim reduzir. Eu acho que a nomeação foi muito positiva, foi um fato positivo. Nós tivemos o caso do Queiroz, que não estava fugindo, ele não tinha mandato de prisão, foi criada uma investigação, mas ele não era um criminoso, só não tinha sido ouvido. E isso deve ser explicado pelo Flávio Bolsonaro e pelo próprio advogado e pelo Queiroz. Eu não tenho aqui nenhuma competência, nenhuma legitimidade para responder por esses casos. Isso aí, claro que a gente defende que seja investigado. Por outro lado, em relação à nossa governabilidade, eu queria dizer que o caso do ministro Van Traub, eu acho, particularmente, a pasta da educação a mais difícil de todas para você trabalhar no governo. Eu terminei a faculdade, o curso de administração pública na UFSC, agora em 2017. Escolhi como tema de TCC falar de greve do serviço público. Foi dito para mim que não fizesse, que não era importante, eu fiz. E tem uma análise profunda de como as universidades têm uma ideologia contida dentro deles. E aí o tema que eu adotei é o impacto da greve na gestão da Universidade Federal de Santa Catarina e na formação dos alunos. Eu tenho um trabalho já publicado sobre isso, mandei ao ministro Van Traub para olhar, e ali a gente via que a reitora da USP, a senhora Roselane Herta, que foi do PSOL, filiada ao PSOL, quando ela era reitora, nós retiramos da UFSC. A bandeira do Brasil foi colocada a bandeira do MST no mastro da UFSC, no mastro principal. Houve briga entre os alunos para tirar a bandeira do MST, colocar a bandeira do Brasil. Foi criada uma área de consumo de drogas, em que a Polícia Federal e a polícia não podiam entrar para que houvesse lá alguns professores e alunos iam consumir droga dentro da universidade. Isso aí é fato, porque está noticiado na imprensa. E além do que eu fiz um curso à distância na UFSC e naquele período havia aulas à distância. Nós estamos agora completando 3 meses, o presidente agora teve que fazer um decreto e nós não temos uma aula sendo preparada à distância. Eu tenho um filho que é aluno da UFSC e o outro que é de outra universidade, da Unisul. O que é da privada está tendo aula à distância e o que não está parado em casa. Nós temos professores que já tiveram experiência à distância e que os reitores não mobilizam. Das 70 universidades federais, de 2 a 4 estão tendo aulas. Esse dinheiro está sendo pago para os professores e para os reitores e não está retornando para a sociedade. O resultado das nossas universidades, ele é baixo. Produção intelectual não é grande e registro de patentes também não. Nós temos que fugir do tema sociológico só e partir para o tema técnico. A formação da universidade, ela busca formar profissionais para o mercado de trabalho, também o cidadão, aperfeiçoar a cidadania, mas busca também a pesquisa. Eu destinei emenda para a UFSC fazer ali um nanosatélite para ser lançado em Alcântara, mas eu acho que, e aí eu acredito, mudando a palavra, que nós não podemos criminalizar o ministro Van Traub por tentar mudar esse panorama. A nomeação de reitores, se nós tivermos reitor ideológico, como a gente vê muitos, e que não querem, na greve de 2015 que eu analisei, a reitora publicou uma moção de apoio a professores, servidores e alunos. Como é que o governo passa a negociar o fim da greve se a reitora já aderiu à greve? Ela é uma gestora pública. Então, esse movimento tem que mudar. E a gente, às vezes, não consegue divulgar isso. Porque a ideologia faz parte do meio universitário, sim. Isso é uma verdade. E a gente, às vezes, não consegue falar. Então, defendo a investigação de todos os casos, e não só do Flávio Bolsonaro. Nós temos lá na Assembleia Legislativa do Rio, são 27 deputados. O primeiro da lista chama-se André Luciano, com 49 milhões de reais. E cadê a investigação dele? Cadê a investigação do filho do Lula? Cadê a investigação? Deputado, por favor. Deputado, desculpa interrompê-lo, porque o senhor já passou quase o dobro do tempo do deputado Enio Verri, só para a gente tentar equilibrar um pouco aqui, porque a nossa colega aqui, Roberta Russo, também quer fazer uma pergunta. O senhor pode até complementar no seu outro tempo, mas só para não ficar tão desequilibrado. Vamos passar para o deputado Enio Verri, para ele falar um pouquinho mais equilibrado, depois eu faço a minha próxima pergunta. Pode falar, deputado Enio. Obrigado. Olhe, o discurso do coronel Armando mostra o quão ideológico ele é.
e o quanto ele não sabe de universidade, tanto que ele fez um curso à distância. Até compreendo que milhões de pessoas fazem um curso à distância, tem uma boa qualificação, mas por necessidade. Eu tenho a honra de ser formado, sou especialista, sou mestre e doutor em escolas públicas, sou professor aposentado da Universidade Estadual de Maringá, do Departamento de Economia, e quero dizer a Vossa Excelência, Coronel, se tem pesquisa e desenvolvimento nesse país, só existe nas universidades públicas. Universidade privada não faz pesquisa. O que o senhor defende, o Coentraub defende, são colegiões. É aquela escola que o aluno vai lá, o professor ganha por hora, o aluno vai lá e aprende só a matéria, não tem pesquisa, não tem produção, e ele sai de lá prontinho para ser empregado, ou no máximo para ser um empreendedor. O que garante o desenvolvimento de um país, a nossa inserção internacional, a nossa competitividade, é a pesquisa, é a inovação, é a produção tecnológica que a iniciativa privada no Brasil não faz. E que as universidades privadas nem querem fazer, porque elas só pensam em lucro. Quando o Weintraub e o senhor, conforme disse, defendem isso, os senhores defendem um retrocesso no desenvolvimento econômico do Brasil. Se eles pegam casos isolados, e se o senhor disse o fato, eu tendo a acreditar no senhor, o senhor é um deputado, tem fé pública, o senhor disse que é assim lá na universidade do senhor, eu não vou aqui discutir com o senhor. Mas é uma exceção. Na verdade, o nosso país é marcado por universidades que são as melhores do mundo. E por isso é que fazem o Brasil chegar onde está. Se não fossem as universidades públicas, esse Brasil estaria como quer. Sim, deputado. Como o senhor gostaria. Desculpa, deputado Enio Verri, eu tenho que interromper de novo, senão a gente fica desigual de novo e aí eu preciso dar outro tempo de resposta para o deputado Coronel Armando. Bom, a gente chegou aqui ao fim do nosso debate. Eu agradeço muito aos dois deputados, porque contribuem muito para o nosso debate, acrescentando informações importantes para nós. Agradeço primeiro, então, o deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina. Muito obrigada. Obrigado a você. E também o deputado Enio Verri, do PT do Paraná. Muito obrigada. Eu que agradeço a CNN e também a honra de debater com o nobre deputado Coronel Armando. Muito obrigado, Coronel. Boa tarde a todos.